boa noite. Quero agradecer a oportunidade, o convite de poder vir até aqui para falar sobre Jesus, que é um dos pontos que mais nos alegra, podermos relembrá-lo, meditar o que ele nos trouxe, nos legou. E hoje, o tema da nossa palestra será Jesus, educador de almas. Para iniciá-la, nós precisamos falar dos 3 elementos. O primeiro deles, Jesus. Quem é Jesus? E na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores nos esclarecem quem ele é. É o nosso guia e modelo para a humanidade, ou seja, para nós. É o governador do nosso planeta, responsável por essas 7 bilhões de almas encarnadas e mais as outras 21 bilhões de almas que estão desencarnadas, mas que estão ao redor do nosso planeta. Esse é o Espírito puro, o único Espírito puro que veio até nós, até o dia de hoje. E é muito interessante nos lembrarmos de um ponto importante. Que Jesus, quando nós dizemos, várias religiões, inclusive a nossa, ele veio para ajudar a nos salvar. Mas que tipo de salvamento é esse? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, principalmente num outro local que nós trabalhamos, que é lá no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, no posto de assistência Jerônimo Mendonça, e muitas pessoas que lá estão vieram de outras religiões e eles sempre respondem: Jesus, ele veio para nos salvar e agora nós não temos mais pecados porque ele veio para nos salvar. E eu sempre pergunto: então eu posso cometer qualquer tipo de delito ou pecado que eu já estou salvo, porque Jesus veio até a terra, é isso? E aí a pessoa para e começa a refletir. Não é isso. Jesus veio para nos salvar como? Para nos dar o exemplo. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos vítimas da situação, da circunstância, hoje mesmo, uma pessoa, a qual eu gosto muito, ela participa desse trabalho, ela veio comentar comigo: Dejair, eu estou muito triste. Eu acordei às 4 horas da manhã, peguei um circular, fui até a penitenciária para visitar o meu filho, para estar com ele, para ajudá-lo a fazer uma série de coisas. E por causa do circular, eu me atrasei um pouco e ele me xingou, gritou comigo, foi muito mal educado. Eu fiquei muito magoado, fiquei muito chateado, não sei nem se eu vou voltar lá. Como que Jesus nos salva nesse ponto? Quando ela se sentiu mal, pessoa que ela ama, que ela fez renúncias, sacrifícios para ajudá-lo e assim mesmo ele é ingrato. E mais uma vez nós nos lembramos de Jesus, porque ele veio até nós, um Espírito puro, sem nada para reparar, simplesmente para nos ajudar. E o que nós fizemos para ele? Nós fomos ingratos, porque nós o colocamos numa cruz. E ainda, no seu penúltimo dia, e no último dia, nós ainda o xingamos de ladrão, de malfeitor, de uma série de coisas. E o que ele fez de errado? Nada. Simplesmente a vida toda dele, ele serviu à humanidade. Cada dia, cada momento, cada minuto, ele era útil a todas as pessoas ao seu redor. Mas nós, na nossa ingratidão, na nossa forma de vê-lo, nós o colocamos numa cruz. E eu disse a essa irmã: nós que temos tantas coisas para reparar, como que nós vamos nos queixar disso? É dessa forma que Jesus nos salva, é nos dando sempre o seu exemplo. Porque eu questionei a nós: qual foi a última palavra de Jesus antes da sua morte ou da sua desencarnação? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Ele sabia quem ele era e também sabia quem nós somos. E nós também devemos, assim, seguir o seu exemplo. Porque se nós não vamos conseguir seguir 100%, porque ainda somos espíritos imperfeitos, mas somos espíritos perfectíveis. Ou seja, se nós nos esforçarmos muito, a nossa consciência já
estará mais tranquila, porque nós perceberemos que estamos a caminho. E o que significa ser um educador? O que é educar? E nessa educação aqui nós estamos direcionando para a educação moral, a educação do espírito, não só a educação instrutiva, mas a educação moral. No Livro dos Espíritos, no comentário que Allan Kardec faz à questão 685, ele traz uma definição. Educar consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, educar, Jesus veio e mais uma vez nos deu exemplo. Ele não nos legou nada escrito, mas ele legou os seus exemplos. E que são muito fortes até hoje. E que mesmo nós, ainda imperfeitos, porque os evangelistas eram imperfeitos, e muitos deles pegaram relatos de outras pessoas. Então, por exemplo, Marcos pegou o relato de Pedro. Lucas pegou o relato de Paulo, de Tarso, de Maria de Nazaré, e assim por diante. Mesmo com algumas imperfeições no Evangelho, ela ainda é um manual de regras para nós seguirmos, tendo como exemplo máximo Jesus. Então nós transformarmos esses hábitos que nós vamos tendo no nosso dia a dia, e que na verdade muitos deles nós trazemos de séculos, de muitas e muitas reencarnações. Nós não vamos fazer uma transformação da noite para o dia, mas por meio desses esforços diários, nós vamos nos transformando e a nossa consciência vai ficando mais tranquila de nós estarmos no caminho certo. E até interessante, durante essa palestra eu vou falar essa palavra, vocês vão percebendo, muitas vezes. Porque na doutrina espírita é uma das palavras que mais me marcou desde quando eu comecei com a doutrina espírita. É a palavra esforço. Porque eu não consigo ver na nossa vida nenhum tipo de alegria ou de felicidade sem esforço. Se alguém aqui consegue, depois por favor me ensina, me explica, porque eu ainda não consegui. Sempre nós vamos precisar de nos esforçarmos muito. As almas somos nós, todos nós, que somos espíritos perfectíveis. Às vezes, quando vamos fazer alguma visita na penitenciária, vamos conversar com os nossos irmãos que lá estão, quando eu os olho, eu sempre me vejo ali, porque eu tenho certeza que numa das minhas reencarnações anteriores eu já estive preso, já pratiquei com certeza muitas iniquidades e não devo ter ficado isento da lei, pelo menos em uma delas. E eu olho e me esforço também para vê-los como espíritos perfectíveis, que um dia, e talvez até nessa mesma reencarnação, eles possam se arrepender, reparar e de repente estar trilhando essa mesma trilha que nós aqui estamos. Porque nós estamos num sábado, 8 horas da noite, nós poderíamos estar em outro local fazendo muitas outras coisas. Mas nós estamos aqui meditando sobre uma doutrina a qual nós queremos trabalhá-la dentro de nós para nós nos transformarmos. Porque queremos a felicidade real, não a felicidade que o mundo traz, que é pregado muitas vezes na televisão, no consumismo, no materialismo em geral. Então, nos lembrando, Jesus, educador de almas. Jesus, o único título, quando nós analisamos o Evangelho, que ele aceitou foi o título de mestre, que nós poderíamos, como sinônimo, trazer como educador. E ele viu na educação moral de cada homem o caminho da redenção humana, ou seja, o caminho da elevação, da transformação, o roteiro da libertação dos vícios de diversa ordem. E aqui estamos falando de todos os vícios, não só dos vícios que nós conseguimos ver melhor, que é o, por exemplo, do álcool, das drogas, lícitas e ilícitas, como também dos vícios morais, das dificuldades, que cada um de nós traz
Por exemplo, a irritação. Por exemplo, a raiva, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desculpismo e uma série de outros pontos que nós poderíamos falar aqui, a vingança e muitos outros pontos que nós poderíamos detalhar e meditarmos um pouco mais. A diferença é que muitos de nós trabalhamos, já estamos nos esforçando e temos ainda uma quantidade menor, outros uma quantidade maior. Mas todos nós ainda temos essa vaidade, um pouco de inveja, um pouco de ciúmes. Às vezes nós escondemos, omitimos, mas lá na nossa intimidade elas estão e necessitam ser trabalhadas por nós. E um dos mais importantes pontos é a educação dos nossos sentimentos, que é um dos atributos de nós espíritos. Um dos atributos que nós temos é o nosso pensamento, outro atributo é o nosso sentimento. E os sentimentos, nós estamos agora numa fase de transição de nós, seres humanos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo agora de regeneração. E um dos pontos que nós vamos ter que trabalhar para continuarmos nesse planeta é a educação dos nossos sentimentos, de transformá-lo. E os sentimentos, eles estão muito próximos com os pensamentos, e nós vamos ter que aprender a fazer essa transformação. E Joana de Ângeles, ela nos diz que, em verdade, algumas ações caridosas, elas são importantes, mas elas não conseguem realizar a nossa transformação interior. O que nós necessitamos fazer é transformar os nossos pensamentos. Os impulsos ainda perturbadores que nós trazemos de muitas reencarnações é transformá-los em sentimentos enobrecidos. E ela diz ainda mais, que quando Jesus disse, buscai a verdade vos libertará, ele queria dizer, não só essa verdade absoluta que é Deus, que é a lei divina, a lei natural, mas a verdade interior, que é nos autoconhecermos, para que possamos identificar valores adormecidos que estão em nós, espíritos perfectíveis. E também termos aspirações luminosas, que seriam desejos elevados, que a gente cada vez mais se esforce para ter esses desejos mais elevados. Mas para isso é um trabalho diário de mudança de hábito mental. E que não será da noite para o dia. Para isso, nós vamos ter que trabalhar sempre 3 virtudes, que também Joana de Ângeles, ela diz que essas 3 virtudes somadas, nós poderíamos chamá-las de vontade. A primeira é a paciência, porque como dissemos, nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Segundo, ela diz, é a perseverança, que cada vez que nós cairmos, nós teremos que levantar. E hoje um jovenzinho, nós também ajudamos na evangelização, e um jovem da Juventude 2, de 16 anos, ele disse para mim, Dejair, mas o que eu vou fazer? E ele é muito assim, ele sempre vem conversar conosco, né? Com alguns dos evangelizadores, toda semana. Que aí alguma coisa que ele fez de errado durante a semana, ele vem conversar. E ele falou assim, Dejair, o que eu faço? Eu estava querendo estudar, eu estava lá na aula, porque eu estou me esforçando, né? Porque antes ele era um dos bagunceiros, agora ele está se esforçando para ficar na turma dos quietos para estudar mais, que a nota dele não estava boa, os pais conversaram, nós também. E aí ele falou, e aí um monte de gente começou a conversar lá atrás e eu fiquei nervoso com eles. Falei, deixa o professor dar aula. E aí, Dejair, eu não aguentei. Eu tive que falar algumas palavras que não foram muito boas para eles, né? E aí eu falei, você acha que você estava certo? Dejair, eu não estava, mas eles começaram a gritar, a falar alto, desrespeitando o professor, me desrespeitando também. Aí eu fiz a pergunta, mas você acha que você estava certo? E ele falou, não. E ele gosta muito de futebol. Mas Dejair, o que eu faço então? Eu fiquei muito chateado, eu sabia, na verdade, Dejair, eu sei que eu estou errado, mas o que eu faço? E ele gosta muito de futebol. Eu falo, quando você está jogando futebol, alguém te dá uma rasteira, alguma coisa, você cai, o que você faz? Eu levanto para continuar jogando. E eu falei, qual a analogia que a gente pode fazer com o que você está passando? Você caiu, você cometeu um erro, que você sabia que estava errado.
que você tem que fazer? Levantar. Então eu errei. Então a próxima oportunidade que tiver, eu vou me esforçar para não errar. E a gente ter essa perseverança, mas ao mesmo tempo essa paciência. Eu ainda não estou um espírito perfeito. E terceiro, nós temos que ter autoconfiança, diz Joana de Ângeles, é confiar que nós somos capazes de passar por todas as provações que estejamos passando. Pode ser um filho difícil, uma doença, no trabalho, colegas difíceis de convivência. Tudo que Deus nos permite é que nós necessitamos. Com certeza, nem tudo é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. E Deus nos olha como nós olhamos o nosso filhinho de 3 anos. Se o nosso filho quer pegar uma faca muito afiada no chão para brincar, nós vamos deixar? Não. Ele vai fazer birra, mas nós não vamos deixar. E Deus é a mesma coisa. Porque muitas vezes, se deixar, nós queremos só coisas que no longo prazo podem muito nos prejudicar. E Ele, como enxerga o passado, o presente, o futuro, de forma diferente de nós, Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Entrando na educação dos sentimentos, tem uma obra que eu gosto muito, que chama Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Esse livro é de autoria de Sandra Borba, que é uma espírita, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ela é uma educadora, é uma evangelizadora, e ela traz alguns pontos muito interessantes. Ela diz que para atingirmos a educação dos sentimentos, nós precisamos de meditar sobre alguns pontos que Jesus nos trouxe. E ela fala que o primeiro, nós já falamos en passant, é o autoconhecimento. Segundo, a identificação dos nossos defeitos, imperfeições, hábitos infelizes, entre outros. Terceiro, capacidade de mudança para melhor. Quarto, a necessidade de romper as próprias resistências para mudar. E quinto e último, a vontade para as mudanças. Vamos começar com o primeiro. Quanto ao autoconhecimento, nós vamos falar de um por um. É imprescindível nós conhecermos a nós mesmos, senão nós não conseguimos fazer a mudança. Porque é como se tivesse 3 pontos, um triângulo. Nesse triângulo nós temos o estudo da doutrina espírita, nós temos o estudo de nós mesmos e a aplicação da doutrina espírita em nós. Porque muitas vezes a gente fala, mas se eu estudar a doutrina espírita eu vou fazer uma transformação. Não, basta estudar somente ela, não. Por quê? Eu posso estudar como eu estudo geografia, como eu estudo história. Aí eu chego aqui e falo para todo mundo, olha, a questão 784 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre isso. A questão 924, aí eu falo a pergunta, já respondo, e vocês falam, meu Deus, o Dejair, pelo amor de Deus, hein? É uma enciclopédia ambulante, olha, sabe tudo de memória. Aí eu saio lá fora, alguém me fechou, a hora que eu fui sair, eu já xinguei a pessoa, já fiquei bravo. Aí vocês olham e falam, nossa, é uma enciclopédia, mas não aplica nada do que ele aprendeu, hein? Adiantou para mim a doutrina espírita eu ter estudado ela? Então muitas vezes nós paramos nessa parte. Porque nós não queremos nos autoconhecer. E é simples quando a gente percebe que nós não queremos nos autoconhecer. Simples. E eu faço isso muitas vezes comigo. Quando nós queremos fugir de nós mesmos, nós temos várias formas, principalmente hoje. Alguns pontos. Eu chego na minha casa e vou assistir televisão e esqueço de tudo. Trabalhei bastante hoje. Aí eu só levanto da cama, do sofá, para ir dormir. Quando muitas vezes eu já durmo já um pouco no sofá, minha esposa vem e fala, ô Dejair, vem cá meu amor, vamos lá para a cama. Aí tem que ainda insistir umas 2, 3 vezes, porque a preguiça está lá, você não quer. E aí eu durmo, acordo no outro dia cedo, já com um monte de coisa para fazer, e eu nunca paro para conversar com o meu melhor amigo, e o mais importante de todos, que convive comigo 24 horas por dia, que sou eu mesmo. E eu não me autoconheço.
mas sei o que passa na televisão. Quando converso com os outros, a conversa é muito com a minha esposa, com o meu cônjuge, é sempre do outro. Não converso sobre mim, não discuto sobre mim. Olha, ontem eu não me senti bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não gosto de falar de mim, mas eu falo dos outros. Falo do meu irmão, falo da minha família, falo da família dela, falo de todo mundo, mas não falo de mim, dos meus sentimentos, das minhas dificuldades, das minhas alegrias. E sempre eu fico de lado. E aí eu não consigo, como que eu vou aplicar a doutrina espírita em mim se eu não me autoconheço? Se eu não paro para conversar comigo? Então é um ponto importante. E Jesus, ele já nos conhecendo, em Mateus no capítulo 7, versículo 3, ele fala: como vedes o argueiro no olho do seu próximo e não vê a trave no seu olho? Aqui o que ele está nos explicando? Olha, como que você vê com facilidade o problema do outro, mas você não enxerga o problema que você tem muitas vezes muito maior do que o dele? Por quê? Jesus já estava se referindo. É mais fácil eu olhar o outro. E geralmente o que eu quero olhar no outro é o problema que eu tenho, eu projeto no outro. Em psicologia se chama projeção. Geralmente o que eu mais vejo no outro é o que eu menos gosto em mim, mas eu não quero me autoanalisar. Olhar internamente. E Jesus ainda continua, né? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, ele fala: não julgueis para que não sejais julgados. Claro que ele não quis dizer, e Kardec explica muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não quis dizer que nós não devemos julgar ninguém, senão o mal aqui tomaria conta do nosso planeta. O que ele quis dizer é, em primeiro lugar, antes de nós conversarmos, criticarmos outras pessoas sobre os seus problemas, nós devemos primeiro olhar a nós mesmos. Se eu tenho uma condição moral de conversar com o outro. E quantos de nós têm exemplos sobre isso? Um grande amigo meu me narrou uma vez. Sabe, Dejair, tem certas coisas que uma criança ela sofre muito com os seus pais. E ele disse: o meu pai, que era a pessoa que eu mais admirava e amava, eu tinha 5 anos, meu pai fumava. E um dia, eu sempre via meu pai, eu via na época, né, ele já deve ter uns 50 anos, e ele dizia assim, que na época tinha aquelas propagandas de TV, que ele via o pessoal fumando, fazia pose, e ele viu o pai dele também fumando, que pegava, né, ele me contando, pegava o cigarro de um jeito, então ele tentava imitar o pai, porque o pai era o ídolo dele, e ele pegava aquelas bitucas de cigarro no chão, e tentava imitar o pai, para o irmão mais novo e tal, e um dia, ele falou que ele estava imitando o pai, para o irmão mais novo, assim, fazendo, né, uma posição, e de repente ele sentiu uma dor, e já começou a engolir um líquido, e ele falou: rapaz, sabe o que era? Meu pai viu, e eu não o vi chegando, ele me deu um tapa na minha boca, que eu engoli o cigarro, já engoli sangue, engoli tudo. E ele falou o seguinte, ele falou: eu apanhei, e eu não sabia por que eu estava apanhando, porque para mim eu estava fazendo uma coisa legal, que meu pai ia falar: nossa, olha, meu filho, olha, parecido comigo, eu achando que eu ia receber um elogio do meu pai. De repente, meu pai, eu nem vi, me deu um tapa na boca, que não era para eu pegar aquilo no chão, para eu fumar. E ele disse, eu não entendi nada. E meu pai não me explicou, e como ele sempre assim, ele batia na gente, e enquanto a gente chorava, ele não parava de bater. E eu não podia conversar com ele sobre o que ele me batia. E eu fiquei naquela. Então, ou seja, nós precisamos refletir. E o que Jesus quis dizer? Não julgue alguma coisa, não faça mal ao outro, ou critique ao outro alguma coisa que você está fazendo. Qual é a sua moral para isso? Então nós precisamos meditar e refletir. Não existe amor sem renúncia. Eu não consigo visualizar amor sem renúncia, sem sacrifício, sem abnegação. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, eu acho muito interessante a pergunta que o Kardec faz, a forma que ele fala. Qual é o meio
prático mais eficaz. Não é o mais ou menos eficaz, ou só eficaz. Ele fala o mais, o máximo eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Ele diz, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. E o Kardec, como um bom inquiridor, ele pergunta aos espíritos superiores, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Como que eu vou me autoconhecer? Porque não é fácil. Como é que eu vou me autoconhecer? E eles então, em verdade, Santo Agostinho responde que na sua última encarnação ele conseguiu se autoconhecer. E ele faz o seguinte ponto, ele dá o seguinte conselho, façam como eu fiz. Pegue um dia, todos os dias, pegue um horário todos os dias e faça uma reflexão sobre o que você fez, o que você deixou de fazer, quais foram as consequências dos seus atos, tanto dos seus erros quanto dos seus acertos, o que você deixou de fazer que gerou algo negativo para alguém. E eu posso dizer que há alguns anos eu tenho me esforçado para fazer isso, e não é fácil. Há dias que quando a nossa mente tem alguns pontos que a gente não quer pensar, que vai nos machucar muito, a nossa mente ela quer fugir. Principalmente alguns pontos que nos machucam, que nos lesam, que a gente sabe que não é bom, mas eu não quero mudar, eu não quero fazer essa transformação. Então nós precisamos, primeiro, arrumar esse dia e esse horário. Por exemplo, para mim, Santo Agostinho, ele preferia 15 minutos antes dele dormir. Então, antes dele dormir. Quando eu comecei a fazer, eu me esforcei para fazer à noite, antes de dormir. Mas eu comecei a perceber que eu começava à noite e acabava no outro dia cedo. Então, para mim, não era interessante. Eu comecei a fazer de manhã. Para mim, é mais salutar de manhã. Eu sou o primeiro a acordar em casa. Então fica aquele silêncio, e eu tiro 15 minutos, ponho o celular, se eu preciso um pouquinho mais eu deixo, depois que toco o celular, e faço isso. Mas é uma forma que tem me dado muitas alegrias, de descobrir quem sou eu. E de meditar, e é uma constante, eu tenho certeza que eu vou desencarnar e ainda não vou me autoconhecer, mas pelo menos eu estou a caminho, estamos nos esforçando. E essa faz uma diferença. E o mais difícil que eu vou dizer para vocês é estudar a doutrina espírita, nos autoconhecermos e aplicar na nossa vida. Principalmente quando é algo que a gente não quer mudar e quando a gente tem algum sentimento muito difícil em relação a outras pessoas. Porque tem pessoas que nós não sabemos, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com aquela pessoa. Às vezes uma pessoa que é no nosso trabalho, uma pessoa da nossa família. E Deus, na sua sabedoria, Ele já coloca de uma forma que a gente não consegue se desfazer daquele relacionamento com facilidade. Porque se nós pudéssemos, a gente sairia de perto daquela pessoa e nunca mais chegaria perto dela. Mas não é isso que Deus quer, Ele quer que nós nos eduquemos. Então Ele, de alguma forma, Ele nos permite estarmos sempre com aquela pessoa e nós vamos ter que aprender a trabalhar. Então, por exemplo, há momentos, eu posso dar o meu próprio exemplo pessoal, que às vezes passamos por dificuldades na nossa família, que nós fazemos o evangelho no lar todos os dias, não só uma vez por semana. Porque a gente percebe muitas vezes as perseguições espirituais, as dificuldades que nós mesmos atraímos para nós, porque ainda estamos espíritos imperfeitos, mas aí que vem essa questão da vontade, dos esforços. Porque não é fácil, por exemplo, fazer o evangelho todos os dias. Não é fácil você arrumar um horário para você, para a tua esposa, para outras pessoas, para nós fazermos. Mas quando nós todos temos a vontade e a intenção de nos melhorarmos, a gente arruma um jeito. Nós conseguimos. É sempre na nossa vida assim. E continuando, a identificação de nossa sombra interior. Olha o que Jesus propõe em João capítulo 8, versículo 7. Quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Ele disse isso naquele momento em que as pessoas queriam apedrejar a mulher adúltera. E Jesus então faz essa proposta. E ninguém teve a coragem de apedrejá-la. E é uma reflexão para nós fazermos, né?
Não significa que nós não vamos fazer críticas a ninguém porque ainda cometemos erros. Mas nós voltamos lá naquele outro ponto, não julgueis para não seres julgados. Nós podemos fazer uma crítica construtiva. O que ele quis dizer? Que nós podemos criticar, mas criticar com foco em ajudar a outra pessoa. Mas a maioria de nós, quando nós fazemos uma crítica, o nosso foco é denegrir a outra pessoa, porque de alguma forma, às vezes eu não gosto, ou dela, ou do que ela fez, e eu quero denegri-la. E eu devo fazer o contrário, eu devo fazer uma crítica para ajudá-la. Então eu tenho que fazer uma construção mental, como eu vou falar, sem ofendê-la, sem machucá-la, sem agredi-la, sem lesá-la, sem causar uma contrariedade àquela pessoa. Como diz lá no Homem de Bem. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar, porque não é fácil. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão, de meditação. Nós precisamos pensar, sempre, e não é fácil. Por exemplo, também a parábola do fariseu e do publicano, que mostra a nossa condição espiritual, quando Jesus dita ela. Que o publicano, ele chega para orar, e o publicano diz, Senhor, eu sou um pecador, me ajuda. Ou seja, ele se coloca na posição dele, ele sabe quem ele é, e ele pede ajuda. Enquanto isso, o nosso fariseu, quando começa a orar, fala, Senhor, eu não sou como esses ladrões, como esses bandidos malfeitores, eu não sou como esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana e pago meu dízimo certinho. E Jesus pergunta, qual dos dois realmente orou? E aí nós perguntamos para nós, como tem sido a nossa oração? Nós temos trabalhado a nossa sombra interior? Porque a melhor forma de nós trabalharmos é por meio da oração. E como que nós temos feito a nossa prece? Continuando, na questão 918, agora fazendo uma analogia entre o Evangelho e o Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos superiores respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, ou seja, enquanto estamos aqui, representam a prática da lei de Deus, a lei divina, a lei natural, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ou seja, quando eu coloco o espírito acima da matéria. Quando eu começo a me desapegar. E o Kardec finaliza fazendo um comentário. É indulgente para com as fraquezas alheias, quem assim procede, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo, que a gente vai voltar no slide anterior. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, sempre trabalhando esse desapego com as coisas materiais. E o desapego é a tudo. Porque muitas vezes, por exemplo, se um filho, uma pessoa, um ser que nós amamos muito, uma coisa é nós sofrermos pela saudade, pelo hábito que nós tínhamos de estar com ele. Outra coisa é pelo apego. E é muito difícil, né? E eu há 3 semanas, a mamãe foi ao mundo espiritual. E a doutrina espírita realmente, eu ainda não tinha, estou com 46 anos, nenhuma pessoa que eu realmente amava muito havia ido ao mundo espiritual. Eu não gosto de falar perder, porque a gente sabe que a gente não perde ninguém. E foi muito interessante, porque a doutrina espírita, ela realmente, quando você olha aquele corpo, você tem a certeza que aquela pessoa que você ama, aquele espírito que você ama, não é aquele corpo. É um espírito. Que aí dependia da evolução dela, se ela ainda estava no velório ali, ou não, mas a maioria de nós ainda continua, né? Nos primeiros dias, ainda muito ali próximo ao corpo físico. E esse desapego, porque muitos de nós ainda continuamos desapegados, ou seja, nós não aceitamos que Deus tenha levado aquela pessoa que nós amamos muito. E aí é interessante a gente fazer uma reflexão que o Kardec, ele faz numa das revistas espíritas, que ele diz assim,
Imaginemos que nós estamos com esse ser amado numa prisão, porque o mundo físico é uma prisão, porque nós espíritos poderíamos estar agora em qualquer outro lugar do espaço, dependendo do nosso progresso. Mas nós estamos nesse corpo físico. Imagina que nós estamos com alguém que nós amamos muito numa prisão. Aí alguém chega e fala, olha, a pessoa que está com você, Dejair, ela vai ficar livre. Nós vamos livrá-la da cadeia. E eu falo, não, mas eu amo tanto ela, vou deixá-la ir antes de mim? Vai ficar presa aqui comigo. Isso é amor? Isso é apego? E que tipo de apego que é? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Ah, mas eu cuidei desse filho, é um filho, ele tinha tudo pela frente. Então nós realmente confiamos em Deus? Nós acreditamos na eternidade do Espírito, ou seja, na imortalidade do Espírito? Nós realmente temos a certeza, nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Porque se nós não permitimos mentalmente que Deus faça aquilo que melhor lhe apraz, Ele, inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, então significa que eu me acho mais inteligente do que Ele, eu sei mais do que Ele o que é o melhor para aquele espírito imortal? Porque se nós realmente acreditamos em Deus e confiamos, nós sabemos que Ele nos empresta por um período um espírito que nós vamos ajudar na educação daquele filho, daquela filha. Mas não é nosso. Isso é apego. Quando nós temos essa certeza, nós damos a liberdade a todas as pessoas às quais nós amamos, né? E continuando, a capacidade agora de mudança e autossuperação. Olha como Jesus traz no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 e 34, né, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E esse ponto é um ponto muito interessante. Como eu nego a mim mesmo? Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, mas eu não entendi. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí eu vou voltar a um ponto. Existe amor verdadeiro sem renúncia? Será que existe amor verdadeiro sem renúncia, sem sacrifício, sem abnegação? Uma reflexão para nós fazermos. Não. Pergunte para uma mãe, pergunte para uma esposa, pergunte para um pai, se existe. Nós muitas vezes não fazemos todos os sacrifícios e renúncias necessárias, mas que o amor verdadeiro exige. Quantas vezes, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa que muito me apraz? Vamos dar um exemplo simples, porque um amigo estava narrando isso. Tem um amigo que é palmeirense roxo, e na final, que ele já estava aguardando que o Palmeiras podia ser campeão, falou que ele estava aguardando, já deixando já pipoca, deixando tudo arrumadinho para aquelas 2 horas. E ele contando que de repente, faltando uns 10 minutos para começar, que ele estava lá, o filho dele chega na sala e fala, pai, precisava muito falar com o senhor, começou a quase chorar um pouquinho, e ele começava, olhava a televisão, olhava o filho, olhava a televisão, olhava o filho, e de repente ele pensou em um outro amigo dele, que o filho desembocou as drogas e etc. E ele falou, vai que nesse momento meu filho está precisando muito de mim, de conversar, e pode ser um momento decisivo na vida dele, na encarnação dele. O filho dele tem 16 anos. E ele falou, eu deixei o jogo de lado, eu só ouvindo os gritos dos vizinhos, né? Mas eu fui lá para o quarto do meu filho e nós sentamos e conversamos. Até que chegou um momento que ele falou, já não estava escutando o jogo, não estava escutando nada, eu fiz a coisa certa. Porque meu filho estava precisando muito falar comigo, ele estava passando por muitos problemas pessoais em relação a ele mesmo, ao grupinho que ele fazia parte, algumas dificuldades que ele passou na escola, que causaram muita vergonha a ele, e ele precisava de alguém para conversar. E ele falou, que bom que ele confiava em mim, porque ele podia ter escolhido tantas outras pessoas para conversar. E ele estava passando naquele momento. Esse amigo estava narrando para mim e falou, Jair, a minha vontade era muito grande de assistir o jogo, porque eu fiquei a semana inteira esperando o jogo.
E depois ainda o Palmeiras foi campeão, ainda foi bom, ele brincou comigo, né? Mas foi muito importante para mim, e para o meu filho e para o nosso relacionamento. Agora, e eu pensei comigo, falei, esse pai realmente ama seu filho, olha, ele fez uma renúncia, ele fez uma escolha. E na nossa vida é sempre assim, porque muitas vezes eu posso dizer para minha esposa, amor, eu te amo muito, isso é importante. Mas e no meu dia a dia? Como que eu estou provando isso no dia a dia? É só com palavras ou as minhas ações também condizem com o que eu digo? Isso é uma reflexão importante para nós fazermos. Porque falar é fácil. Porque muitas vezes falamos coisas que saem da nossa boca e são exteriorizadas. Mas o que eu falo sai da minha boca e entra no meu coração? Eu estou sentindo o que eu estou falando? Isso é importante a gente fazer uma reflexão. Então, muitas vezes, nós temos que negar a nós mesmos para seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? É seguir o que Ele nos exemplificou, o que Ele nos legou, o que Ele nos mostrou. Perdão, renúncia, abnegação. Utilizar o nosso tempo sempre de maneira útil. Eu desafio a nós lermos qualquer parte dos evangelhos, ou mesmo qualquer outro ponto, que fale sobre Jesus, na qual ele teve um período de preguiça, de inutilidade, que ele falou mal de alguém, que ele pensou em se vingar de alguém. Não existe. Vós sois a luz do mundo. Cada um de nós aqui somos espíritos perfectíveis. Quando nós realmente tivermos uma vontade dentro de nós, uma vontade firme, séria, quando nós dissermos coisas, não da boca para fora, mas da boca para dentro, tivermos aquela vontade de fazer a nossa transformação interior, ninguém vai nos segurar. Qualquer parente, qualquer amigo, qualquer pessoa, qualquer exemplo ruim, qualquer coisa de televisão, nada vai nos segurar. Porque a nossa vontade, quando ela vai se tornando mais forte, vai ficando cada vez mais inquebrantável, nós vamos fazer uma transformação que nós nem sequer conseguimos imaginar. Nós conseguimos prever alguma coisa sobre o que Jesus diz, quando nós analisamos o que os espíritos superiores nos dizem, no livro dos Espíritos, na Gênese. Mas é difícil a gente sequer imaginar a alegria interna de fazer o que é certo. Imaginemos Paulo. Paulo, era Saulo antes, era um dos homens mais poderosos do Sinédrio. Tinha poder, tinha dinheiro, era belo. Ele tinha tudo que uma pessoa hoje poderia almejar. E ele então, quando encontra, nós vamos falar um pouquinho depois, quando ele encontra Jesus, ele faz toda uma mudança. E ele se diz depois, como Paulo, com a sua mudança, que ele é muito mais feliz do que quando ele tinha tudo o que o mundo quer que nós tenhamos. Então nós podemos fazer essa mudança e devemos fazer essa mudança. E na parábola dos talentos, que ele falou na casa de Zaqueu, né? Que Jesus, ele nos dá aquela parábola, eu vou dar um breve resumo só para nós nos lembrarmos, que é um homem que ele sabia, um senhor que tinha grandes terras. Ele então, sabendo que um dos seus vassalos, um dos seus servidores tinha uma condição melhor de tomar conta dos seus talentos, deu-lhe 5. Para outro que tinha um pouco menos, deu 2. Para o outro que tinha um pouco menos, deu 1 talento. E falou, olha, eu vou viajar, e quando eu voltar, vocês me devolvem o que eu deixei para vocês. Mas eu quero que vocês me devolvem com juros, com algo a mais, que vocês trabalhem esses talentos. E então, quando ele retorna, aquele que tinha 5 talentos, fala, olha, eu trabalhei esses 5 e consegui mais 5. Toma 10. O outro que tinha 2, conseguiu mais 2. Mas o outro que só tinha 1, ficou com medo de perder mesmo aquele 1 e não trabalhou aquele 1 talento, enterrou, e quando o seu senhor chega, ele tira, desenterra e tira, e entrega 1 talento. Então, o Senhor diz,
Então me dá o seu talento que eu vou dar para aquele de 5. E você agora não mais ficará aqui comigo. O que Jesus quis dizer com essa parábola dos talentos? Cada um de nós temos talentos diferentes. Alguns aqui de nós, todos, sem exceção, eu tenho certeza, nós somos inteligentes. Mas um é uma inteligência mais comportamental, uma inteligência mais focada para a ciência, o outro é um outro tipo de inteligência, uma inteligência mais prática, outra mais teórica. Um aqui é mais afável, mais carinhoso, o outro já não é tão assim, mas em compensação gosta de ser útil, de ajudar as pessoas. Cada um tem um talento diferente. Só que a grande diferença para nós, como consciência, é como cada um usa o seu talento. Por exemplo, graças a Deus eu estou vendo aqui, todos nós podemos andar. E aqui podemos ver. Temos tantos outros talentos. Mas nós estamos utilizando esses talentos para ajudar outras pessoas, ou seja, nós estamos rendendo esses talentos ou não? E às vezes nas pequenas coisas eu digo. Por exemplo, a minha esposa, a qual eu amo muito, ainda mais está filmando, e realmente eu amo muito. A minha esposa, quando nós nos casamos, era muito interessante. Que às vezes eu sempre gostei, né, de nós deitarmos juntos, para a gente conversar e tal. E às vezes, principalmente quando estava muito frio, às vezes eu ia lá, trocava pijama e já ficava imaginando eu entrando debaixo do cobertor. E aí quando eu conseguia entrar debaixo do cobertor assim, eu ouvia aquela voz: amor, você não quer pegar um copo de água para mim? Eu já estava arrumadinho no travesseiro, já estava tudo certo. Aí de repente me vinha a doutrina espírita, né? E essa parábola dos talentos. E Jair, graças a Deus você tem saúde, meu filho. Levanta, vai lá, busca água para ela e traz. E aí eu fazia aquele esforço mental, levantava, né? Ainda bem que estava já escuro, então ela não via a minha cara. Aí eu levantava e ia, buscava. E aí eu voltava, aí eu já ia me trabalhando, eu ia fazendo um Pai Nosso na ida, voltava, né? Finalizava ele, aí eu entregava já com o rostinho melhor, aí eu já sentia a luz, já estava sorrindo, aí eu entregava. E assim vai. E a gente vai aprendendo, né? Brincadeiras à parte, mas olha, graças a Deus, Deus me deu esse, né? Eu tenho saúde para levantar, para buscar, para conversar. Porque eu poderia dar uma resposta para ela que ela poderia ficar triste. Mas que bom que eu pude ir lá buscar. Porque muitas pessoas poderiam me dizer: ô Dejair, fala para ela ir buscar, pô, ela que está com sede. Poxa, mas isso é cristão? Se eu estivesse já há mais tempo lá, que bom que ela me pediu. Que bom que eu posso fazer alguma coisa por ela, porque ela faz tantas coisas por mim, tantas, e talvez muito mais do que eu faço por ela. Então é uma coisa pequena, e que às vezes a gente fica meio assim. Eu estou dando um exemplo, mas tem muitos outros que nós poderíamos dar aqui, são talentos que nós temos. Mas tem talentos que a gente pode desenvolver, o talento da paciência, o talento da perseverança, né, para com as outras pessoas, o talento do perdão, tantos outros talentos que nós podemos trabalhar em nós. E temos condições para isso, só falta que nós falamos no slide anterior, a vontade. E continuando. A capacidade de mudança e autossuperação. No livro Consolador, na pergunta 254, o Espírito Emmanuel, quando responde a uma pergunta sobre o que é a paciência e como nós podemos adquiri-la. E lá no final, ele faz uma colocação que eu trouxe para nós refletirmos. Ele diz assim: e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. O que Emmanuel quis dizer aqui? Que nenhum de nós conseguirá se elevar sem disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é assim: quando eu tenho um hábito, e eu descubro por meio da doutrina espírita, eu começo a estudá-la, meditá-la, e eu descubro que esse hábito que eu tenho, ele não é um hábito bom, nem para mim, em primeiro lugar, nem para as outras pessoas. Então eu percebo que eu devo mudar. Se eu sou uma pessoa disciplinada,
eu começo a exercer a minha vontade de mudar. E aí eu vou ter que ter paciência, perseverança e autoconfiança para eu fazer essa mudança. E eu posso chamar essa vontade de disciplina. E ela é muito importante. Tanto é, só para a gente fazer uma pequena lembrança, que quando o Chico pergunta ao Emmanuel o que ele precisaria para que ele pudesse cumprir a missão dele na Terra, o Emmanuel falou que ele precisaria de 3 coisas. Quais eram? Todo mundo lembra? Disciplina, disciplina e disciplina. O que ele diz aqui? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Muitas vezes a gente fala para os outros assim, eu sou assim, se quiser me aceita desse jeito. Eu sou espontâneo, eu falo o que vem na minha cabeça mesmo. Mas se eu sou espontâneo, como que eu vou mudar? Se eu acho que o certo é sempre eu seguir a minha espontaneidade, eu vou fazer sempre o que vem na minha cabeça. Eu não vou me autodisciplinar, eu não vou querer me autotransformar. Então nós precisamos mudar alguns conceitos mentais, modelos mentais que nós trazemos. A disciplina antecede a espontaneidade. Precisamos sempre nos lembrar desse ponto. Continuando. Romper as nossas próprias resistências às mudanças. Jesus disse, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Talvez esse ponto seja um dos mais difíceis para a gente trabalhar. Eu falo pelo relacionamento que nós temos tido com as pessoas e conosco mesmo, nós trazemos conceitos arraigados dentro de nós que o perdão tem limite. Não. Fulano fez isso 1, 2, 3, não, agora não. Agora já não dá mais. Ou então, com o nosso cônjuge, com alguém que a gente está acostumado a viver, a gente fala, olha, eu não vou mais ficar sendo bonzinho com o Beltrano, não. Porque senão depois ele monta em mim, aí pronto, aí toma conta, vai querer tomar conta. Sempre nós temos ainda conceitos que vão contra o que Jesus nos diz. E o interessante é que ele não fala assim, olha, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, tal pecado. Não, ele falou para a gente perdoar qualquer pecado. Qualquer erro que alguém faça conosco. Porque se algo acontece conosco, de alguma forma, isso está relacionado ao nosso ser. Ou alguma coisa que eu fiz agora, ou alguma coisa que eu fiz lá atrás. Então nós precisamos meditar sobre isso e perdoar sempre. Seja o nosso cônjuge, seja um filho, seja alguém que eu não gosto, seja alguém que eu não conheço, mas perdoar sempre. E os espíritos superiores, o que eles sempre nos mostraram? E o maior de todos eles, o único espírito puro que veio até nós, Jesus. Quais foram as últimas palavras que ele nos trouxe? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Continuando, reconciliai-vos com o seu adversário enquanto estáis a caminho com ele. Nós sabemos, nós espíritas, que o nosso adversário, se ele morrer ou se eu morrer, nós vamos continuar adversário. Porque quando nós desencarnamos, nós morremos, nós não mudamos a nossa cabeça. Nós continuamos com os mesmos tipos de pensamentos que nós tínhamos. Então não é muito melhor a gente reconciliar enquanto nós estamos vendo um ao outro, porque depois nós não vamos nos ver mais. Porque se um morrer, nós não vamos nos ver. Se o meu adversário morre antes de mim, eu vou ter um adversário mais difícil ainda de eu lidar, porque eu não estou vendo o que ele faz comigo. Ele está no mundo invisível, no mundo espiritual. E vai ser mais difícil ainda o nosso relacionamento. Enquanto nós estamos a caminho, estamos juntos, é mais fácil para nós nos reconciliarmos. E é isso que Jesus quer dizer conosco. Esse é um ponto. E o segundo
é que dificilmente, enquanto eu tiver um inimigo, eu consigo ter paz no meu coração para eu fazer uma oração. Muito difícil. Porque às vezes eu estou falando, por exemplo, vamos imaginar o Pai Nosso. Vamos pegar só aquele ponto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se eu ainda tenho uma raiva, uma mágoa muito grande de uma pessoa, como eu consigo fazer essa oração? De forma pura, sincera, leal, justa com Deus e comigo mesmo em primeiro lugar. Como? Jesus, sabendo disso, ele pede: reconciliai-vos com o seu adversário enquanto estáis a caminho com ele. E o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nos traz esse ponto aqui. Kardec, na questão 993, pergunta aos espíritos superiores: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Porque os sofrimentos morais são muito mais doloridos do que os materiais, do que os físicos. E os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, os ciúmes, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E aqui basta nós perguntarmos a nós mesmos: quando se nós já melhoramos, mas em algum momento nós já fomos invejosos, ciumentos, orgulhosos, egoístas, como dói quando alguém faz alguma coisa com a gente que mexe com o nosso orgulho. Como dói quando a gente é ainda muito vaidoso e alguém faz alguma coisa que mexe na feridinha que nós temos da vaidade. Como dói quando alguém que nós ainda temos essa inveja, ela consegue algo que eu queria muito antes de mim. E assim por diante. Só que são pontos que eu posso modificar. O que ele está falando é: o sofrimento físico, muitas vezes eu não tenho como mudar. Se eu desenvolvo uma doença a qual ela me traz dores físicas, eu tento me tratar, mas é uma coisa que não depende 100% de mim. Agora, essas torturas morais, às quais ele está nos dizendo, elas dependem 100% de mim? Porque se eu sou já um espírito mais evoluído, muitas coisas não vão me machucar. Às vezes algo que machuca muito alguém, não me machuca. E às vezes algo que me machuca demais, me tortura por dentro, não significa nada para outra pessoa ao meu lado. Porque depende do que nós temos em nossos corações. Continuando. O exercício da vontade para a autoeducação. Jesus traz aqui em Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vai, a tua fé te curou. O que ele quer dizer aqui? Que nós podemos e devemos acreditar sempre em nós mesmos, na nossa capacidade. Mais uma vez eu volto a dizer, Jesus sempre deixou claro que todos nós, sem exceção, nós temos uma condição interna muito grande de fazer mudanças em nós, de irmos desenvolvendo essa felicidade interna, de fazermos coisas por nós e pelas outras pessoas que nós nem sequer imaginamos. E ele diz que nós podemos fazer o que ele fez ainda e muito mais. Basta que nós creiamos em Deus. Será que ele, um pai tão amoroso, ele daria um fardo mais pesado que os nossos ombros sejam capazes de carregar? Um filho que nós não teríamos condições de educar de alguma forma, não da forma que nós queríamos, mas da melhor forma que nós podemos? Será que ele dá alguma doença que nós não temos condições de trabalhar? Será que ele dá um sofrimento tão grande que a gente não tem condição de se resignar?
ou de auto-superar? Se Ele nos ama tanto dessa forma, se eu tenho essa certeza dentro de mim, eu sempre vou ter uma fé grande em mim mesmo. Porque eu sei que o Pai sempre vai dar algo que eu preciso e que eu tenho condições de trabalhar em mim. Então essa fé em nós mesmos, nós para trabalharmos essa fé, precisamos trabalhar a nossa fé em Deus. E quando nós nos queixamos de alguma coisa da nossa vida, é como se nós olhássemos para Ele e falássemos: Senhor, o Senhor está errado. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Porque eu estou me queixando. Uma queixa significa: eu estou indo contra algo que o Senhor está me oferecendo. E quando nós meditamos profundamente, nós sabemos que todas as oportunidades, sejam elas quais forem, sejam o quão doloridas elas forem, elas serão oportunidades de crescimento para nós como espíritos imortais que somos. É uma fase que precisamos passar para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente progrida. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar para nós. Talvez seja eu aqui o mais necessitado das palavras as quais eu estou espalhando. Mas que nós possamos meditar sobre esse ponto, para que a nossa vida seja uma vida mais bem vivida, que nós tenhamos, todos nós, alegria de viver a cada momento. Então, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Que Deus abençoe os seus lares, as suas famílias e a cada um de vocês. Muito obrigado.